paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Podemos sentar? No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade. Procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu, distribuiu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante, não beberei deste fruto da videira, até o dia em que, convosco, beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite vós ficareis decepcionados por minha causa. Pois assim diz a Escritura: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galiléia. Disse Pedro a Jesus: Ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus lhe declarou: Em verdade eu te digo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu: Ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: Meu Pai, se é possível, afasta-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Vós não fostes capazes de fazer 1 hora de vigília comigo. Vigiai e rezai, para não cairdes em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela 2ª vez e rezou:
Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora, e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que me vai trair já está chegando. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espada e paus. Vinham a mandato dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que eu beijar, prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Salve, mestre, e beijou. Jesus lhe disse: Amigo, a que vieste? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, disse: Guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai, e ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpririam as Escrituras que dizem que isso deve acontecer? E naquela hora, Jesus disse à multidão: Vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar, e vós não me prendestes. Porém, tudo isso aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Pedro seguiu Jesus de longe, até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim vieram 2 testemunhas que afirmaram: Este homem declarou: Posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfemou! Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Responderam: É réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: Faze-nos uma profecia, Cristo. Quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora do pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos: Não sei o que tu estás dizendo. E saiu para a entrada do pátio.
Então uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: nem conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: é claro que tu és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia esse homem. E nesse instante o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: o que temos nós com isso? O problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: é contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram em conselho e compraram com elas o campo do oleiro, para ir fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado de Campo de Sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço com que os filhos de Israel o avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador e este o interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: é como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: não te envolva com este justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: seja crucificado. Pilatos falou: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pelo sangue desse homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele.
Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinho, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar nele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus que o livre agora, se é que Deus o ama. Já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Todos de pé, por gentileza. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. De joelhos. Podemos levantar. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Grande número de mulheres estava ali, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José,
e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu num lençol limpo e o colocou em um túmulo novo, que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas diante do sepulcro. No dia seguinte, como era depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós nos lembramos de que quando este impostor estava vivo, disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até o 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. Pois esta última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: tendes uma guarda, ide e guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram guarda. Palavra da salvação. Meus caros irmãos e irmãs, São Vicente de Paulo dizia que a obediência, ela é a filha do amor. A obediência nos leva a esvaziar-se de nós mesmos para que nós possamos ouvir Deus. A humildade ou a obediência nos leva à humildade, que é o caminho da verdade, de Santa Teresa de Ávila. Jesus hoje adentra em Jerusalém. Iniciamos hoje a nossa Semana Santa. Jesus, adentrando a Jerusalém, foi recebido por uma multidão de pessoas que acolheram Jesus como um verdadeiro rei. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Ali naquela multidão possivelmente estavam a mulher adúltera, possivelmente estavam aqueles que Jesus curou, o cego, possivelmente estava ali samaritanos, possivelmente poderiam ter ali aquele que era mudo, surdo, possivelmente estavam ali muitos daqueles que foram perdoados por Jesus, muitos daqueles que foram curados por Jesus, muitos daqueles que fizeram a própria experiência com Jesus, sobretudo diante do seu sofrimento, experimentaram a compaixão de Deus, experimentaram um Deus que se aproximava deles, de um Deus que se fazia um com eles, de um Deus que os acolhia, de um Deus que não os abandonava, de um Deus que fazia de cada um deles uma ovelha do seu grande redil. Jesus que curou a ovelha, Jesus que acolheu a ovelha perdida. O verdadeiro pastor adentrou em Jerusalém, adentrou para a morte. Jesus, como nos diz o salmo de hoje, é esse que vai ao encontro da própria morte na adentrada de Jerusalém, na obediência a Deus e na obediência à Sagrada Escritura. Jesus faz, como nos diz São Paulo, na segunda leitura de hoje, obediente, aniquilou-se a si mesmo e humilhou-se a si mesmo. Esse verbo, esses 2 verbos, indica até que extremo chegou o amor de Deus por nós. Deus se humilhou por nós. Deus se aniquilou por cada um de nós. Deus mostrou para nós o que é amar, um amar que foge à concepção do olhar humano, um amor que talvez nós não expliquemos da forma humana como nós vemos o amor, porque é um amor sentido, é um amor de doação, não é somente um amor de contemplação, mas um amor que Deus mostra a cada um de nós, um amor que nos leva a uma caminhada de encontro com Deus.
abandonando-se e vivendo com o outro e para o outro. Senhor, Senhor, diz no salmo de hoje, por que me abandonastes? Poderíamos pensar, mas Deus gritou, Deus o abandonou. Mas ele diz no final do Salmo 21 de hoje, vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe de mim. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai o descendente de Jacó e respeitai toda a raça de Israel. Porque por mais que em momentos da nossa vida nós podemos gritar, Senhor, por que nos abandona? Nós olhamos minutos depois que não existe um abandono. Talvez como humanos, na dor, nós não conseguimos ver a mão e a presença de Deus. Mas Jesus nos mostra que esse Deus que o levou à morte, também é aquele que vai levá-lo à glorificação. Aquele que o levou à morte é aquele que dará a vida e a vida em abundância. Deus nos mostra, sobretudo, que o homem pode escolher um caminho confortável e afastar qualquer fadiga de si mesmo. Pode também orientar-se para baixo, para o vulgar. Pode precipitar no pântano da mentira e da desonestidade. Jesus caminha diante de nós e vai para o alto. Ele conduz-nos para o que é grande. Conduz-nos para a coragem que não se deixa aterrorizar ou atemorizar pelas opiniões dominantes. Ele conduz para a disponibilidade, a dar ajuda, para a bondade que não deixa desanimar, nem sequer pela ingratidão. Ele conduz-nos para o amor, nos conduz para Deus. O caminho de Deus é um caminho de abnegação da nossa própria vida. O caminho de Deus é humilhar-se, é ser obediente a Deus. O caminho de Deus é muitas vezes deixar-nos nós mesmos para nos encontrarmos com o outro. O caminho de Deus é muitas vezes sermos traídos, é muitas vezes sermos esbofeteados, é muitas vezes virarem as costas para nós no transcorrer da nossa vida. Amigo, o que queres de Jesus a Judas, né? Naquele momento Jesus poderia falar, né? Traidor, porque nós como humanos teríamos dito isso a Judas, mas Jesus mesmo naquele momento chama Judas de amigo. Amigo, o que queres? Porque por mais que muitas vezes nós abandonemos Jesus, Jesus sempre vai nos chamar de amigo. Por mais que muitas vezes nós caluniamos, por mais que muitas vezes nós esbofeteamos, por mais que muitas vezes cuspamos, Jesus vai continuar nos chamando de amigo, porque o amigo é o sentido de amar, e amar é o sentido de Deus. Que cada um de nós, né, possamos fazer dessa semana uma semana realmente de um encontro, né, de um encontro com a verdade de Deus, com esse amor de Deus. Todas as vezes que eu leio a frase de Pedro, eu me emociono. Pedro chorou amargamente, porque Pedro amava Jesus, né? Como Pedro amava Jesus, mas pelo olhar humano ele tinha medo do sofrimento. Não tenhamos medo do sofrimento. O sofrimento por Deus nos leva ao amor dele. Pedro ali, depois, mais para frente, vai dizer 3 vezes a Jesus o quanto ele amava Jesus. Jesus sabia disso. Jesus tinha plena certeza de quanto Pedro o amava. E Pedro foi com Jesus até o fim. E nos ensina que com Cristo nós vamos até o fim. Sempre que o galo cante, nós devemos sempre nos lembrar que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que se entregou por nós. Não choremos as nossas amarguras, mas nos lembremos sempre que o caminho da vida é o coração de Deus, é a verdade de Deus. Amigo, o que queres? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.